Bom dia. Hoje eu vou dar continuidade às nossas conversas sobre doenças autoimunes e protocolo Coimbra, falando sobre um tema bastante importante. Nós vamos falar sobre genética e vamos desenhar aqui uma pequena aulinha sobre biologia para que vocês possam entender a origem das doenças autoimunes e por que nós tratamos, a forma que nós tratamos pelo protocolo Coimbra. Então, vamos imaginar aqui, neste desenho que eu vou fazer agora, que aqui nós temos duas fitas de DNA. Essas duas fitas de DNA, cada uma delas tem 35 mil genes. Nós vamos desenhar aqui dois genes. Esses dois genes que se encontram um à frente do outro, um em cada fita, são chamados de alelos. E junto ao gene, nós temos uma área chamada de promoter, que, como o nome diz, promove a ação deste gene. Muito bem, como nós falamos que o gene se expressa de uma forma ou de outra, e vamos usar essa metáfora para então dizer que o gene fala. E este gene que eu marco com um X é um gene que está doente. É o gene que causou em cada um daqueles que me ouvem e tem doenças autoimunes, a esclerose múltipla, a psoríase, o vitiligo, a tireoidite de Hashimoto, dermatite atópica e assim por diante. Então este gene marcado com X está doente. Nós temos que fazer com que esse gene não se manifeste. Nós temos que calar a boca desse gene e para isso nós usamos um metil, CH3, um carbono e 3 hidrogênios que vão funcionar como um esparadrapo na boca do gene. Muito bem. Nós temos uma enzima chamada DNA metiltransferase, que, como o nome diz, transfere metil para o DNA. Ele pega o metil e joga lá, e nós temos aqui então um CH3, um CH3, um CH3, e assim por diante, deixando este gene então metilado. Esse processo nós chamamos de metilação do DNA. Muito bem. Então, se o gene está assim, nós não estamos doentes. Isso explica por que numa família 4 irmãos com o mesmo DNA, um tem câncer, os outros não têm. Um tem doença autoimune e os outros não têm, embora o DNA seja o mesmo. Mas ocorre é que o DNA desses que não têm está metilado. Muito bem, agora vendo para cá, nós vemos que para que nós possamos fornecer metil para o DNA metiltransferase jogar no DNA, nós precisamos que isso venha de algum rolo de esparadrapo, que é S-adenosilmetionina. É o doador universal para o nosso corpo de metil. Este passo só ocorre se existir vitamina D suficiente. E o que ocorre nas doenças autoimunes é que existe resistência à vitamina D. Ou seja, existe um problema genético que fez com que o receptor da vitamina D de cada célula, das 2.000 diferentes tipos de célula que têm receptores para a vitamina D, não esteja funcionando adequadamente. E por isso nós usamos altas doses de vitamina D nas doenças autoimunes pelo protocolo Coimbra. Muito bem, mas para que haja suficiente matéria-prima nesse rolo de esparadrapo, metionina, essa adenosilmetionina, nós precisamos de uma matéria-prima, que é metilfolato. O metilfolato é a vitamina B9 que existe nas folhas verdes cruas.
Muito bem. Se a folha verde ela é cozida, já perdeu a sua efetividade como fornecedor de metil para o S-adenosilmetionina. Muitas pessoas têm um polimorfismo, que é um defeito de uma outra enzima muito importante chamado metileno tetrahidrofolato redutase. E 40 a 60% da população tem polimorfismo desta enzima, deste gene que produz a enzima. Na verdade, nós temos 4 genes que produzem esta enzima. O C677T, o A1298C e 2 que nós ainda não medimos laboratorialmente. O metilfolato tem uma função muito importante, que é a produção de serotonina. Serotonina é um neuromodulador, conhecido como hormônio do prazer, do bem-estar, e esse neuromodulador então atua no nosso cérebro. Quando está diminuída a serotonina, o que ocorre é um aumento do cortisol, conhecido também como hormônio do estresse. Então, quando nós temos estresse, nós aumentamos o nosso cortisol. Quando nós temos serotonina baixa, nós aumentamos o cortisol. E o que o cortisol faz? O cortisol vai no gene e desmetila. Ele tira os esparadrapos da boca do gene. Então, aí se manifesta a doença. E por isso é que nós temos como fator desencadeante da doença estresse. Aquelas pessoas que têm alteração genética e que não se manifestou até agora. E aí, diante de um grande estresse, da perda de um familiar, da perda do emprego, de alguma situação especial, começa a apresentar câncer ou doença autoimune. E a explicação é bioquímica, a explicação não é psiquiátrica. Muito bem. A serotonina, para espanto de muita gente, é produzida no intestino e não no cérebro. Por isso que nós dizemos que o intestino é o nosso segundo cérebro. E quando existe disbiose, ou seja, o desbalanço entre bactérias boas e ruins, nós apresentamos uma diminuição da serotonina. Serotonina essa que, por sua vez, é eliminada pela urina sob a forma de ácido 5-indol acético. Muito bem. Nós podemos, através deste chamado ciclo dos folatos, entender o mecanismo de formação de todas as doenças. Então, nós podemos, através de exames, medir isto, saber melhor se existe polimorfismo genético ou não. Podemos medir o ácido 5-indol acético na urina de 24 horas, serotonina no sangue, cortisol no sangue e ter uma ideia de como anda esse ciclo dos folatos. Por isso nós dizemos que, através do protocolo Coimbra, nós estamos não tratando o sintoma da doença autoimune, mas sim a causa lá no seu nascedouro, no gene, calando a boca desse gene, metilando o gene e com isso impedindo que a doença se manifeste. Por isso nós dizemos que nós podemos desligar as doenças autoimunes e não simplesmente tratar sintomas. Isso seria a mesma coisa que numa psoríase tratar a pele com pomada de corticoide. Não é a pele o problema é o sistema imunológico. E é lá que nós temos que atuar e modular o sistema imunológico. Então, através deste sistema, nós tratamos as doenças autoimunes. Muito obrigado.